Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porém, muitos temem o apocalipse, a morte, a guerra de nação contra nação, o terremoto, a saraiva, a chuva de meteoros, a tempestade, furacões, o incêndio, a calamidade pública, o maremoto, destruição por toda parte, a miséria, o abandono, as doenças e a pandemia como o novo coronavírus, que ficou conhecida como a Covid-19. Para piorar agora o fim dos tempos, chegaram as variantes deste vírus mortal, como a Delta e ultimamente agora a Omicron, que mais parece uma marca de carro. Porém, temem antes de tudo isso o Alfa e o Ômega, o Criador do universo, aquele que dá vida e tira. Como está escrito: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. O nosso Deus Todo-Poderoso tem o poder de mudar qualquer situação. O problema é que para muita gente a morte é o fim de tudo. Mas, na verdade, o falecimento da nossa carne e ossos é o começo de tudo. Aqui na terra e na sua vida, tudo é passageiro e irá se acabar um dia. Não importa como iremos ao Pai, ao seu reino, mas saiba que depois da morte, o que aceitar Jesus como seu único Salvador e permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Após a morte, a alma terá uma vida eterna com o Senhor Deus e o seu Filho Jesus, o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz por nossos pecados. Quando aceitamos a Cristo com toda a nossa alma, Ele nos limpa de todo pecado e nos dá uma nova vida. Com a nossa vida entregue a Deus, não importa o que vai acontecer aqui no fim dos tempos. Não importa quem será o anticristo. Não importa quem será o falso profeta. Não importa qual será a marca da besta. Não importa como será a grande tribulação. Não importa quando vai acontecer o arrebatamento e quando será a vinda do Senhor Jesus. O que importa de fato e de verdade se a pessoa é de Deus e se ela se entregou a Ele com todas as suas forças. Se o nosso Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o que importa as outras coisas? Você sabe o que significa Deus é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último? Uma resposta que eu vou ser sincero, quase que impossível de explicar esse versículo. Mas vamos lá. Significa que o nosso Deus é eterno, o seu princípio é eterno, o seu fim não existe porque ele é eterno. Deus é o primeiro de tudo e o último de tudo que existe neste mundo. Significa que Deus nunca nasceu e nunca morrerá. Deus tem passado eterno e futuro eterno.
Deus sempre existiu e sempre existirá. Que loucura tudo isso, né? Você está entendendo a lógica deste pensamento divino? É praticamente impossível de a gente, ser humano, compreender a existência de um ser supremo como o nosso Deus. No reino de Deus e no reino dos anjos, não existe tempo, não existe anos, não existe meses, e nem o dia e nem a noite existem para ele. Nem a hora, nem minutos e nem segundos não importam para Deus, porque para Deus isso não existe em seu reino. Lá nos céus, tudo é eterno, como Deus também é. Vale ressaltar que tudo isso se refere também ao Espírito Santo e ao Senhor Jesus, o seu Filho eterno. Por isso que a nossa alma é tão importante para Deus e também, infelizmente, para o diabo. A nossa alma tem a condição de viver com Deus nessa vida eterna com o Senhor. Só basta a gente viver o versículo seguinte, que fala abertamente para todos. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Creia nessa palavra do Senhor, e sua alma viverá eternamente com Deus, onde não terá morte e nem sofrimento. Você ainda entrará no reino dos céus pela porta da cidade, a Nova Jerusalém, com ruas e calçadas de ouro. Se você tem um alfa e um ômega na sua vida, para que temer o casma, o delta e essa tal de Omicron? Saiba que nem a Covid e nenhuma dessas variantes é capaz de tirar a salvação de sua alma. Essas doenças do inferno podem eliminar a carne e os ossos, mas a sua alma, somente você determina para onde ela vai de fato e de verdade. Por isso, Jesus disse, e esse versículo poderoso vale até aos dias de hoje: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observe no versículo, Jesus explica que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso significa que a nossa alma só é salva quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. Isso porque o Senhor Jesus se sacrificou na cruz e nos limpou de todo pecado para que hoje tenhamos direito à salvação eterna. Deus, nosso Pai, é a salvação eterna, porque Ele é o Alfa e o Ômega. Comente aí quem você mais teme nessa vida, ao Ômega, nosso Deus eterno, ou a Omicron? Deixem os seus comentários. Compartilhe esse vídeo para salvar uma alma ainda hoje. Obrigado por tudo e até mais.